Normas, projetos. Então, ASME 1 e ASME 8, tá? São projetos para que referenciar a vasos de pressão, tá? Que é basicamente onde a gente vai se fundamentar. Logicamente que todas as normas que a gente utiliza, que a gente fala e os procedimentos que eu vou recomendar aqui, eles estão fundamentados com base nessas normas, tá? Porque isso aí é o projeto. Então, o projeto define algumas coisas e os fabricantes vão fazer a adequação do seu produto para atender essa norma. A ASME 1 está referenciada à questão do vaso de pressão submetido a fogo, né? E a ASME 8, vasos de pressão que não são submetidos a fogo, tá? E tubulações também. Então, essas são as questões da ASME. Inspeção, tá? API 576 é inspeção em válvulas de equipamentos de alívio, né? E depois o guia do IBP, né, que é a inspeção em válvulas de segurança e alívio. Esse guia do IBP, normalmente, ele está sempre presente em todos os materiais que eu divulgo e tudo mais. Cara, eu considero isso aqui uma bíblia para a gente seguir nos requisitos de inspeção, tá? Gosto muito desse conteúdo. Ele tem muito a ver porque foi criado por diversos fabricantes. Eles se reuniram e criaram, junto com o IBP, esse conteúdo. Aí ele é muito rico em informações, certo? Então, ali tem muito conceito, tem muita dica e aí tem muito argumentos técnicos para ser utilizado. Eu recomendo vocês botar isso embaixo do braço, né, para vocês utilizar se tiver alguma dúvida, certo? A instalação, tá? Alguns critérios de instalação, vocês podem buscar isso na API 520, parte 2, tá? De como alguns fundamentos, por exemplo, por que ela tem que ser instalada na vertical, né? Ela é projetada para trabalhar na vertical, não instalada na horizontal. E existem algumas aplicações que a gente vê e a gente percebe as válvulas instaladas na posição vertical, horizontal. É problema? Sim, tá? Principalmente válvulas que não tem guia. A tendência é que quando ela vai deslocar pelo efeito da pressão, ela vai elevar todo o sistema e o que acontece? Vou chamar assim, a mola, o sistema todo dos guias, eles vão ficar flutuando, né? Não é a palavra mais adequada, mas para vocês terem uma noção do que acontece. E a tendência de quando ela retornar por causa do alívio da pressão, ela vai se acomodar de uma forma não adequada. E aí, o dimensionamento e seleção, parte 520, parte 1, né? E ali vai definir as questões das equações que a gente utiliza para dimensionar, as questões de qual é o principal objetivo, né? Um deles, né? Que vou chamar o principal, que é dimensionar a descarga, que é determinar o orifício. Então, normalmente, a gente vai determinar o orifício de descarga baseado na vazão que entra, e aí vai definir, por exemplo, a vazão que a gente vai ter que descarregar para manter a pressão em equilíbrio. Só que, além disso, a gente quer que exista uma redução na pressão. Então, logicamente, que eu vou buscar o desequilíbrio pensando que uma descarga tem que ser maior. Então, a vazão da descarga da válvula tem que ser maior que a vazão de entrada, certo? Então, para isso, a gente muitas vezes vai ter que saber qual é a capacidade máxima da vazão que vai, por exemplo, pressurizar o nosso reservatório. E aí a gente vai sempre calcular, e esse cálculo vai gerar um valor de vazão, e claro que o fabricante, quando seleciona, e o projetista, quando seleciona, ele vai buscar, por exemplo, um orifício com um diâmetro maior que o calculado, naturalmente, para garantir que esse vaso vai despressurizar. Aí a pergunta muitas vezes vem o seguinte: Xavier, mas se eu dimensionar uma válvula para essa condição, por que nós não botamos uma válvula gigante lá? Para despressurizar de vez. O que vai acontecer? Que se eu fizer isso, eu posso criar um problema e gerar o famoso batimento, né? Então, ela descarrega muito rápido, a válvula fecha, mas logo em seguida a pressão sobe, descarrega e assim ele fica em uma frequência muito alta. Isso vai danificar a válvula. Tá? Então, por isso que tem que ter cuidado com essa questão, né, de não exagerar no tamanho acima do valor calculado.
ok? E, claro, depois nós temos a estanqueidade, API 527, que a gente vai depois falar mais especificamente um slide só sobre isso, né? E alguns requisitos que devem ser observados. A forma de fazer o teste e alguns critérios de aceitação para a estanqueidade baseado nessa norma, tá? Por que disso? Qual é a finalidade de eu apresentar esses específicos, essas normas específicas? É vocês terem como subsídio para conversar com o cliente ou com um eventual PH, né, ou profissional habilitado. E aí, se caso tiver alguma dúvida, né, vai haver alguns questionamentos, do tipo, da onde tirou essa informação? Como eu posso obter essa informação? Qual a melhor fonte de informação que você me sugere? Cara, aqui tem algumas. Aí, claro que se a gente pensar nisso, eu estou sempre pensando numa, que é o guia do IBP. Né? Então, vocês podem sugerir também isso para o cliente. Agora, assim, da onde tu tirou que é 40 bolhas? Está na API 527. Né? Da onde tem a questão que tu tem que calcular lá o orifício? Está na API 520. E assim por diante. Então, parte 1, né? Porque 520, parte 2 é instalação. Cuidados na instalação. Então, é baseado com esse intuito que eu coloco aqui essas informações e eu venho trazendo para vocês aqui, explicando algumas coisas que são importantes. Eu uso esse recurso, né, de forma natural. Quando a pessoa me pergunta, eu gosto de dizer a norma, né, de falar, né, que a norma tal, baseado em norma tal, e, né, em tocar nesse assunto, porque isso dá credibilidade ao trabalho.